Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos falar nesta oportunidade por que Deus nos mantém vivos na terra. Repita comigo. Porque Deus nos mantém vivos na terra. Qual é a finalidade de você levantar, dormir, trabalhar, cuidar dos seus interesses, que é normal na vida social? Mas qual é a maior importância? Por que Deus nos mantém aqui? Certa vez Jesus amaldiçoou uma figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Por que Deus fez nós amanhecer hoje? A Bíblia diz que o temor do Senhor aumenta os dias. Provérbio 10, 27. Eu vou falar nessa mensagem duas razões pelas quais Deus mantém você na terra. A primeira é para comunicar a fé cristã. Então vamos ler a Bíblia aqui em Romanos 14, verso 8. O texto para essa mensagem, Romanos 14, 8, está escrito: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morramos. Ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. 9, Romanos 14, 9. Por esta razão que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Senhor, abençoa esta palavra, que haja um bom entendimento daqueles que ouvem. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Porque Deus nos mantém aqui na terra. Qual é a finalidade de você, crente, existir mais um dia? Primeira razão, para comunicar a fé. Paulo diz em Romanos 10, 14: como ouvirão o Evangelho se não há quem anuncie, não há quem pregue? Está certo que podemos ganhar pessoas para Cristo, o nosso exemplo do trabalho, bom testemunho, não dando escândalo em coisa alguma, sendo honesto, não chegar atrasado no trabalho, enfim, certos deveres na vida social devem permear a vida do verdadeiro cristão. Mas é só isso? Uma pomba pode voar com uma das asas quebrada? Ou tem que ter as duas asas boas? Um aluno perguntou para um professor de teologia: professor, como é que eu devo ganhar almas? Só com bom exemplo? Ele falou: não, a pomba não voa com uma asa quebrada. Você tem que dar o bom exemplo e deixar essa timidez abrir a boca e explicar o plano da salvação. É por isso que você está vivo. Só por essa razão. Você faz isso como? Nas redes sociais? Tá bom, tá fazendo. Como é que você comunica a fé cristã? O mundo jaz no maligno. Reina no mundo a desinformação do Evangelho. O povo não está bem informado sobre a cruz e a ressurreição, nem pensam nisso. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Um certo pregador bateu a cabeça, começou a sair sangue, foi levado para o médico às pressas. Enquanto o médico fazia curativo nele, ele falava de Jesus. Não perdia a oportunidade. Por que nós perdemos tantas oportunidades? Porque passamos por casas e não colocamos um folheto no porta-carta. Tantas pessoas que passam por nós, a gente nem liga se ele está salvo, se ele está perdido, se ele é um irmão nosso na fé ou não.
Por que Deus nos mantém vivos aqui na terra? Para comunicar a fé. A verdadeira fé, que é a fé em Cristo. E por que a multidão abandonava Cristo? Quando ele pregava a palavra. Abandonaram por causa da palavra que exige renúncia. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade. O que o Evangelho ensina? Renúncia. Por que o povo não quer Cristo? Porque não quer renunciar. Meu irmão, o que você tem que renunciar para seguir Cristo? Será que é a timidez? Será que é renunciar à falta de interesse? Comece a ter interesse? De que, irmão, você tem que se arrepender? De ser tímido? De não procurar uma oportunidade de falar? Às vezes temos que se arrepender dessas coisas. Não é só se arrepender de pecado, do mal que o pecado faz. Temos que se arrepender do pecado de missão. De não fazer missão nenhuma. Uma vez eu perguntei para um crente, por que você aceitou Jesus? Para ir para o céu. E o resto? Vai para o inferno? Não. Deus se mantém aqui para que alguém, através de você, receba impacto, receba influência. A igreja cristã está tendo influência na sociedade de hoje? Os ensinos bíblicos estão sendo bem compartilhados? Você se preocupa com isso? É com isso que devemos se preocupar. É com isso. Você está no supermercado, deixa um folheto com a moça. Moça, por favor, leia, releia em casa, 2, 3 vezes. Deus te ama, é a palavra dele. Só. Mesmo que você não faça mais nada durante o dia, você dê um folheto para a moça da caixa. Ande com folheto na bolsa, no bolso, e se preocupe com isso. Não fique pensando que folhetos é um ministério específico para evangelista. Não é. Todo crente, dizia pastor Gesiel Gomes, todo crente deve ser um evangelizador. Um evangelizador. Não um evangelista que nem todos têm o ímpeto disso. Uma vez lendo a revista Obreiro, uma revista antiga, eu li um tema, um estudo. Devemos reativar o evangelista. Olha o tema do estudo. Devemos reativar o evangelista. Por que Deus nos mantém aqui? Primeiro, para comunicar a fé cristã. Segundo, por que Deus te mantém vivo na terra? Segundo lugar, porque Deus não quer que ninguém se perca. 1 Timóteo 2, 4. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Se você quiser anotar esse texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e conheçam toda a verdade. Conhecer a Deus não é conhecer a Bíblia. Conhecer a Deus é guardar a palavra no coração, é se inclinar ao temor de Deus. Salmo 138, 2. Entrarei na tua casa e inclinarei ao temor de Deus. Salmo 119, 38. Senhor, confirma a tua promessa,
porque o teu servo se inclina ao teu temor. 9:38. Deus só pode confirmar as promessas se a gente se inclinar ao temor de Deus. Devemos se inclinar, se quebrantar para Deus. Segundo lugar, por que Deus nos mantém aqui? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer ninguém perdido nas Américas, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. O que estamos fazendo para salvar almas? Eu estou orando pelas almas. Tá bom. Deus atende. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Uma oração feita no Brasil, Jesus salva um chinês. Claro, continua orando pela China. Uns vão, outros ficam orando. Oração salva almas. Paulo diz assim: antes de tudo, eu peço que orem pelos governantes para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Isso é agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Então, oração salva. Aleluia! Graças a Deus por aqueles que oram por nós. Oração salva a alma, mas não é só isso. O que tiver ao nosso alcance, temos que fazer. Quando eu dou um folheto para alguém, eu falo assim: você é filho de crente? Sou. Então, esse folheto foi a oração da sua mãe. Esse folheto foi a oração do seu pai. Quando a pessoa tem familiar crente, eu falo: a minha tia é crente. Esse folheto que eu estou te dando é a oração da tua tia por você. Ela ora por você, ser salvo. Por isso que eu estou te dando o folheto, para você ir a Jesus. Hoje de manhã eu falava no VLT: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus lá na cruz, como homem, ele disse: tenho sede. Mas como Deus, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, se pôs de pé como Deus e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu coração. Beba desta água, palavra de Deus, uma água viva. Quando eu era novo convertido, cantávamos um hino na mocidade: somos água viva, somos água viva, somos água viva, somos água viva, no altar do Senhor, no altar do Senhor. Água viva. Jesus disse: eu sou a água da vida. Disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem bebe da palavra está preenchido e satisfeito. Porém, precisamos da palavra diariamente, como o corpo precisa do pão diariamente. Em primeiro lugar, por que Deus nos mantém vivos aqui na Terra? Para comunicar a fé cristã. Segundo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não precisa do homem. Se Ele quiser salvar, que salve. Acredito que Deus usa circunstâncias, desastres naturais, enfermidades, para levar alguém à salvação. Lógico, Deus, não podemos calcular o que Deus faz para alcançar uma alma. Mas põe isso no seu coração. Tozer, o teólogo do Canadá, dizia: o meio exato de Deus salvar almas é pela pregação e pelo ensino da palavra. O meio mais correto de Deus salvar uma alma é quando a alma escuta algo da Bíblia. Deus tem outras formas
de trazer alguém para a salvação. Paulo não queria condenar um devasso de Corinto. Paulo disse: entregue o corpo a Satanás, para que a alma e o espírito sejam salvos no dia do Senhor. Deus iria permitir aquele devasso ir para o leito de dor para chegar ao arrependimento. Quando eu cuidei do meu pai e minha mãe e minha família, a misericórdia de Deus, Deus me ajudou diariamente a cuidar da fé do meu pai. Pai, está doendo, mas um pensador disse: tenho câncer, com muita dor, mas sinto paz. A paz de Cristo que ultrapassa todo entendimento. Meu pai escutava bem a palavra, eu não podia levantar, fazendo fisioterapia na perna, dando risada com ele, mostrando todos os países da Europa, fazendo uma terapia e cuidando do meu pai. E anteontem minha mãe falou: quero me santificar cada vez mais, que eu quero ver ele na glória. Minha mãe vai ver meu pai na glória. Não com... Lá não se casa, não se dá em casamento. Mas seremos reconhecidos na glória. Aleluia! Não sabemos como. Mas a minha mãe está ansiosa para encontrar o meu pai na glória. Meu pai foi alcançado por Cristo. Um português radical pelo Evangelho. Eu fazia seminário e uma moça japonesa foi em casa do grupo de estudos, de trabalho na faculdade, para entregar, tem que fazer trabalho, pesquisar. Aí chegou um grupo em casa para fazer os trabalhos, e meu pai só na cozinha, na mesa da cozinha, lendo a Bíblia em silêncio. Aí despertou a atenção de uma japonesa que fazia parte do grupo, a irmã Meire. Agostinho, vem cá. Por que teu pai fica 1, 2, 3 horas lendo a Bíblia sem piscar? Eu não consigo, como estudante de teologia. Meu pai gosta de Bíblia, né? Meu pai e a Bíblia não ficam muito longe, não. Está sempre relendo, copiando, escrevendo. Aleluia! Por isso. Se santificou pela Bíblia. Começou a sentir dores de artrose. Teve que pôr platina. E ficou de cama 3 anos e meio. Sem poder sentar. Mas em tudo isso, o processo de Deus. Deus tem um processo na nossa vida. Meu irmão, que pode andar a pé, venha para a igreja. Presencial. Meu irmão, saia na rua e dê um folheto para alguém. Por que Deus se mantém na terra? Você tem boas pernas para caminhar. Eu fui visitar um pastor que sofreu derrame. Alguns anos atrás, ali no Campo Grande, ele disse: Augusto, eu só posso agora orar, estou na cama. Mas tive uma visão. A morte ia chegando, escuridão no quarto, ia gelando tudo. Mas na frente dessa escuridão apareceu um leão que tragou a morte. Aqueceu o quarto, iluminou. Eu senti Deus bem pertinho de mim. Pastor Eupídio, de saudosa memória. Ele falou para mim, me lembro: Augusto, continue no ministério da palavra, continue visitando, continue fazendo as coisas,
Porque vai chegar um tempo que talvez você não possa mais fazer. Então, irmãos, o tema da mensagem. Por que Deus te mantém na terra? Por quê? Qual o objetivo de o crente estar na terra? Para comer melhor, se vestir melhor. Essa pandemia nos igualou, né? Não tem rico, não tem pobre, né? É tudo igual. Não tem carnaval, não tem futebol, não tem muito ajuntamento. Ficamos mais humildes, né? Ou não? Tem dois extremos aí, né? Mas o que eu me refiro é a ignorância, a falta de informação sobre o caminho de Deus. A igreja deve ser impulsionada por esse desejo de informar. Como certo escritor disse, não deixe que a Bíblia apenas o informe, mas que ela o inflame, aqueça o seu coração. Nós temos que, irmãos, deixar a Bíblia aquecer nossa vida. A pessoa que vai para a praia para bronzear, ela põe o bronzeador, fica exposto ao sol, 1, 2, 3 horas. Por que a gente não se expõe à Bíblia, que é o sol da justiça, para queimar o coração? Vamos para a praia do Evangelho, irmão. Se queimar o coração, se expor a esse sol aqui, ó. Você abre aqui, abrir em Jeremias é o sol, João é sol, Romanos é sol, Isaías é sol, Neemias é sol, Samuel é sol, não tem sombra. A Bíblia não tem sombra. Só tem sol para aquecer. Por que tanta frieza, irmão? Porque a gente não se expõe ao sol da justiça. A gente não arde pelo Evangelho. Os 2 discípulos do caminho de Emaús. Porventura, não ardia em nós o coração quando ele falava? Você vem para a igreja, Jesus fala, você não sente nada. Não é o pregador que está falando, é a segunda voz. Você está escutando a minha voz, do Augusto? Quer dizer nada. Você está escutando uma segunda voz, a palavra de Deus? É isso que importa. Stanley Jones, que evangelizou a Índia, ele foi numa faculdade da Índia e começou a falar do céu e do inferno. Quando terminou a palestra, um hindu, diretor da faculdade, se pôs de pé e disse, toda a classe, fique de pé. Aí abraçou o pregador inglês, Stanley Jones, e o hindu, diretor do colégio, disse, se o que este homem falou não é verdade, não importa. Mas se é verdade, nada mais importa. O que esse homem ensinou sobre o inferno, o que esse homem ensinou sobre o céu, se isso não existe, não importa. Mas se isso existe, nada mais na vossa vida importa, a não ser seguir Jesus. Vocês estão estudando aqui na faculdade, não adianta nada se o céu e o inferno existem. Sigam Jesus. Sigam o que esse pregador falou. Evitem o inferno e vão para o céu. O hindu ficou bravo, o diretor da faculdade. Eu pergunto, o Evangelho te importa ou não importa? A tua vida é mais importante que o Evangelho? Paulo diz assim, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Combati
a boa luta. Lutei contra o pecado. Acabei a carreira. Guardei o meu coração aquecido. Guardei a fé. Não neguei a fé, não brinquei com a fé, não cedi tentações que roubam a fé. Guardei a fé até o final. Aleluia! Por que Deus nos mantém na terra? Primeiro, para comunicar a fé cristã. Segundo, Ele não quer que ninguém se perca, uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião. Então, irmão, através dessa mensagem que você está ouvindo, ponha no seu coração algo mais. Preciso esclarecer alguém, preciso fazer mais uma visita, preciso convidar alguém para o culto, preciso fazer alguma coisa, colocar um versículo nas redes sociais, eu preciso editar alguma coisa a mais. Temos aqui os jovens da técnica de som, que são muito bons na internet. Temos aqui os jovens da técnica, que comunicam muito nas redes sociais a palavra de Deus. Né? Uns vão na rua, outros ficam nas redes sociais. Mas o importante, irmão, o importante é esclarecer. O importante é informar. O importante é saturar o mundo com a palavra. Isso é que é importante. De um jeito ou de outro, a palavra está sendo semeada. Não pare de semear. Nunca pare. Nunca pare. Eu conheci um pastor no Guarujá, idoso. Ele chegava na roda dos olheiros das drogas e pegava no pescoço deles e punha uma tesoura assim, ó. Você quer Jesus ou não quer? Ele era muito simpático, risonho, fazia muitas poesias, muito querido no bairro, faleceu já, está na glória. Mas ele pegava os meninos com arma na cintura. Ele pegava no pescoço dos meninos e fazia uma tesoura. Você quer Jesus ou você não quer Jesus? E os meninos davam risada, do jeito dele, brincalhão, mas semeando. Brincalhão, mas semeando. Não é pecado brincar, não é pecado dar risada, não é pecado ser alegre. Brincalhão, mas semeando. Pegava no pescoço do jovem e fazia uma tesoura. Você quer Jesus ou você não quer? Ainda está respirando. Ou você pensa que eu tenho medo dessa arma aí? Meu Jesus é mais forte que essa arma. E soltava o pescoço dos meninos, os meninos davam gritando. É tio, é isso mesmo, tio. É isso mesmo, nós chega lá, tio, minha mãe é crente. Tá orando. Tinha menino que chorava. Eu quero sair dessa vida, pastor. Me ajuda a sair. Ore mais por mim, eu não tenho força. Mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é de Jesus. Olha, que testemunho aquele pastor dava. No meio da roda de traficantes, muitos armados, até com metralhadora. O pastor passava no meio deles e saía. Eles tiravam um chapéu para o pastor passar. Misericórdia. Tirava o chapéu. O bom da boca lá, tirava o chapéu. Escondia a arma quando o pastor passava. Misericórdia. Me lembrei da sombra de Pedro, do lenço de Paulo. Misericórdia. Eu, quando cheguei ali, fiquei meio tremendo na base, mas depois eles me viram com o megafone e ficou gravado. O guerreiro da vila. O irmão guerreiro. Quando eu fui embora de lá, alguns deles me abraçaram, antes do tempo da pandemia. Não vai embora não, irmão. Não abandona nós não, irmão. Não, o ministério aqui acabou. Deus levou o pastor. As portas fecharam. Não para sempre. Eu venho visitar de vez em quando, mas Deus me quer talvez em outro lugar.
A obra de Deus continua. Eles abraçaram. Chegou o Nelson, irmão do Bom da Boca, me abraçou e chorou no meu pescoço. Não vai embora não, irmão. Não abandona nós. Está vendo, irmão? Não vai embora não, guerreiro. Não vai embora não, guerreiro. Para que Deus nos mantém aqui? Para informar o mundo sobre a fé em Cristo. Segundo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer ninguém no inferno. Deus não quer ninguém nas trevas. Ninguém preso no pecado. Todo mundo livre do pecado. Todo mundo na liberdade de Cristo. Todo mundo dando vazão ao louvor. Vazão à alegria verdadeira. Todo mundo livre. Todo mundo cantando para Jesus. Todo mundo se alegrando no culto presencial. Fazendo tudo com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Você que está no seu setor de trabalho, ore, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu sou um operário. Obrigado porque eu sou um faxineiro. Obrigado, Senhor. Se eu não fosse faxineiro, quem ia limpar isso aqui? O médico? Não. Obrigado, Senhor, pelo meu diploma. Obrigado pelo esforço que o Senhor me deu de estudar. Hoje sou um médico. Obrigado, Senhor, porque eu sou um arquiteto. Tem um pastor arquiteto na igreja do meu filho. Obrigado, Senhor, pelas profissões que o Senhor coloca no coração dos homens. Obrigado pelo eletricista. Deu até pena, estou fazendo umas reforminhas em casa, deu até pena do eletricista. Entrou no fogo da minha casa, e o calor, o homem saiu preto, trocando as fiações. Saiu preto, não dava nem para ver mais o olho dele. Misericórdia, conduíte, disjuntor, fio para lá, fio para cá, deu até pena. Mas ajudei como posso, faço o que posso, pego peso, tiro daqui, põe ali. Tudo é de Deus. Eu não tenho casa na terra, a minha casa é de Deus. E Marina, se estamos melhorando um pouquinho a casa, é para a glória de Deus. Nosso lugar está no céu. Vou preparar lugar. Falei, Marina, se Deus não quiser, nem no rádio eu vou na quarta, nem na náutica eu vou na quinta, não volto mais para lugar nenhum, porque ele vai me recolher. Aí não, agora não. Irmão, nós devemos estar na mão de Deus. É só o que importa. Nada mais importa. Somos pó nas suas mãos. Isso é que importa. Pó fora da mão de Deus, não. Não fique fora da mão de Deus. Não fique debaixo da ira de Deus. Fique debaixo da mão da misericórdia. Para finalizar, Jonas 2:8. Os que observam as vaidades vãs abandonam a sua própria misericórdia. A mão de misericórdia está sobre a nossa vida, porque saímos da ira de Deus. Provérbios 3:16. A mão direita alonga a vida, a mão esquerda a prosperidade. Os braços do Senhor estão abertos. A mão não está encolhida para nos salvar. Está com o braço aberto para salvar todos. O temor do Senhor aumenta os dias. Na sua mão direita, longa vida. Sua mão esquerda, prosperidade. Aleluia! Porque o nosso Deus não é qualquer Deus. Falaram do povo de Israel. Não há Deus tão chegado como esse Deus. Aleluia. Graças a Deus por Ele mandar seu Filho. Graças a Deus porque cremos. Graças a Deus, como diz o Salmo 116, 10.
Eu criei, por isso falei. Tem gente que não crê, não pode falar. Não pode sentir o que você sente. Não pode amar como você ama. Qualquer luta foge da luta porque não ama. Qualquer luta vai buscar refúgio no pecado porque não ama. O amor é tudo. O amor é bálsamo. O amor é vida. O amor é paz. O amor é alegria. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o fruto. O amor é o domínio próprio. O amor é paciente. O amor é longanimidade. O amor é benignidade. Finalizando, o amor é a fé real, ou seja, fidelidade. Quem ama é fiel. Passe os anos que passar. Se o amor não esfriou, você é fiel. Fiel até a morte. Acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor me lembrou esse tema. Por que estamos na Terra? Para informar as pessoas que não têm boa informação do Senhor. E também o Senhor não quer que ninguém se perca. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Tudo que nós ouvimos. Não é de mim, Senhor. O pó não anuncia a tua verdade. A tua palavra diz no Salmo 30, verso 9. Porventura o pó te louvará? Porventura o pó anuncia a tua verdade? Não. Quem anuncia é o Espírito Santo. O teu Espírito, Senhor, falou de Jesus nessa mensagem. Eu sou pó, o pó não louva. O pó não anuncia verdade nenhuma. Somos apenas pó e a tua mão é que faz as coisas. Obrigado, Senhor. Palavra. Amém.